Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Acesse o nosso site, radioxyzfm.com. Aô, meninos! Estamos chegando agora comigo, meio-dia, com o esporte interativo, comigo, Danilo Cordeiro. E hoje eu tenho a honra e o prazer, eu como praticante do esporte taekwondo, de estar com um grande nome do esporte aqui no estado de Goiás, no mundo inteiro, aliás, que chama-se César Galvão. Bom dia, mestre. E é um prazer imenso para mim, estou até emocionado de ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, mestre, pela sua presença. E como você está, mestre? Rapaz, é um prazer enorme de estar aqui na rádio. Né? Se fosse em inglês, a gente ia falar XYZ, então a gente ia falar XYZ. Para mim é um grande prazer de estar aqui. Também sou muito emocionado de ver você. Claro que você é um atleta de taekwondo aí que eu admiro bastante também. E é um enorme prazer sempre poder falar do nosso esporte, poder falar das artes marciais para o pessoal, para os ouvintes, né? Então, bom dia para todos. Bom dia, mestre. Como você conheceu o esporte, o taekwondo? Como que ele entrou na sua vida, mestre? O taekwondo entrou na minha vida através, meu pai já gostava, meu pai era lutador, meu pai gostava de lutar boxe, meu pai fazia um pouquinho de capoeira, meu pai era um cara assim muito energético, né? Na época eu era, criança, né? Você é filho, vai seguindo os caminhos do pai, né? O peixe que é filho de peixe, peixinha, né? Isso. Mas aí também meu tio era muito envolvido em querer, continuar, né, nas artes marciais. Então meu tio, uma vez eu lembro, eu estava com 3 anos de idade. Lembro praticamente o que ele fez. Ele me levou para assistir o filme do Bruce Lee, Jogos da Morte, naquela época, 1980, acho que é 1980, alguma coisa assim, muito tempo atrás. Aí eu lembro que depois que eu vi aquele filme, eu cheguei em casa, fiquei doido, quebrei tudo dentro de casa e tudo. Minha mãe ficou doida comigo e meu pai falou assim: nossa, que não fazer com esse moleque agora, né? Mas aí meu tio conhecia um amigo dele que ele fazia karatê. Na época o cara era faixa marrom de karatê, certo? Na época em Barra do Garça. Estou falando de Barra do Garça. Eu nasci em Barra do Garça, no Mato Grosso, né? Bem divisa ali da Aragaças. Praticamente Barra do Garça é Goiás, né? É uma divisa de um rio. Mas aí onde eu comecei a minha carreira nas artes marciais. E com isso eu tive a oportunidade de treinar com esse rapaz. Ele era faixa marrom de karatê, a academia era bem pequenininha, eu era, empolgado, com 3, 4 anos de idade, né? Eu lembro que a gente tinha uma turminha e treinava até no quintal da casa dele, né? E com isso meu pai decidiu mudar para Goiânia, em 81, né? Praticamente eu comecei nas artes marciais em 1978, né? Aí em 81 nós mudamos para Goiânia, eu já estava com uma faixa de 5 anos de idade, 5, 6 anos, onde eu descobri o taekwondo. Com um amigo meu, Pedro também. O Pedrinho era faixa verde na época, ele treinava na academia do mestre, era professor Edivardes na época. E o Pedrinho me começou a ensinar tudo. Eu lembro até hoje que foi onde eu dei os pontapés iniciais no taekwondo, em 1980, 81, que nós começamos com o Pedrinho, né? Aí depois nós começamos a trabalhar, naquela época criança podia trabalhar, né? A gente tinha faixa, eu lembro até hoje, o Pedrinho ele era 4 anos mais velho que eu, então eu fui ajudar ele a entregar jornal. E nessa época a gente foi ajudar ele a entregar jornal, foi onde ele me levou na academia do Edivardes. Lá tinha um pôster do Bruce Lee, e eu entrei dentro da academia e comecei a fazer pose do Bruce Lee, fazer movimento e chutar, né? Aí eu acho que naquele momento o professor Edivardes, ele entrou e viu aquilo, né? Aí o Pedrinho estava sentado lá assistindo, e o professor Edivardo falou assim: rapaz, você gosta de arte marcial? Eu falei assim: é o meu sonho, eu quero ser igual o Bruce Lee, né? Foi onde começou a história, porque aí ele viu que eu era uma criança muito humilde, né? E viu assim que, eu lembro até hoje, ele perguntei quanto era a mensalidade, né? E eu e o Pedrinho, nós tínhamos vendido alguns jornais, eu estava ajudando. E o Pedrinho, eu lembro até hoje que ele tinha me dado 35 reais, o cruzeiro na época, 35 cruzeiros, né? Aí eu peguei esses 35 cruzeiros, tentei o Edivardo se dava para pagar a mensalidade para treinar. E eu acho que ele ficou comovido com aquilo. Ele falou para mim: é o seguinte, eu quero que você estuda e nós podemos fazer uma permuta aqui. Você vem, limpa a academia aqui para mim, você vem, limpa a academia, você não precisa me pagar, mas eu quero que você se dedique ao máximo no taekwondo, porque você leva jeito.
Aí foi onde surgiu o mestre César Galvão, né? Foi com um apoio do Pedrinho, né? Meu amigo Pedrinho, e o mestre Edivardes, que é professor Edivardes, chama ele de mestre agora, né? Porque na época ele era professor, era terceiro dan, mas ele é mestre. O Edivardes abriu as portas para mim, entendeu? Então foi onde surgiu o Taekwondo. Se não fosse essa jogada aí do meu time, levava a assistir o Bruce Lee, que claro, o Bruce Lee era o ídolo de todo mundo, de todos nós, né? E meu pai não está envolvido nas artes, mas aí veio meu pai fazendo, então começou meu pai, meu tio, o pessoal que vieram depois, né? Eu lembro do Carlos, né? Um rapaz da Barra do Garças, que era faixa marrom de karatê, aí veio o Pedrinho e o professor Edivardes, aí onde eu... Né? Onde despontou para as artes marciais, né? Isso, aí onde eu fui descoberto pro mundo, né? Isso, mestre. E na sua época, era a Federação Goiana ainda? Que já começou com a Federação Goiana? Na época, sim. Na época tinha... Rapaz, era tanta federação na época, assim. Tinha a Federação de Pugilismo, tinha a Federação... Inclusive até o mestre Sobrinho, ele era presidente na época da Federação Goiana, sabe? Acho que era a Federação do Estado de Goiás, alguma coisa assim, né? E naquela época a gente... Praticamente o Taekwondo era... não sei se era por causa da época, mas o Taekwondo era bem divulgado, né, dentro da cidade. Eu lembro que até hoje, quando você falava que você fazia Taekwondo, você era faixa preta Taekwondo, o povo tinha outra visão sobre você, né? Então, vamos falar que o mestre Sobrinho foi o pioneiro, né? O mestre Sobrinho foi o pioneiro em trazer o Taekwondo para Goiás. E o professor Edivardes comprou uma academia que era dele na Avenida Goiás, foi onde o Edivardes continuou o trabalho, né? E o Sobrinho foi para a Avenida Rua 4, alguma coisa assim, sabe? Então, esses dois aí, Edivardes e o Sobrinho, foram os caras que começou a nova cria do Taekwondo no estado de Goiás, né? Mestre, e eu vi também que o senhor é campeão mundial, né, de Taekwondo. Rapaz, eu fui campeão mundial por equipe, né? Foi um jogos que tivemos campeão mundial aberto, um campeonato mundial aberto em Cancún, que a seleção brasileira foi convidada para participar. Eu fui prata nesse campeonato, certo? Mas aquela prata, ela somou para a nossa equipe ganhar o título de campeão. Nós fomos campeões por equipe mundiais na época, era o campeonato aberto de Cancún, né? Era um mundial aberto porque tinha país da Europa, tinha os Estados Unidos, praticamente estavam os melhores lá. Naquela época não tinha muito assim competições a nível internacionais, então as que tinham os atletas de nível, e todos eles iam, né? Tipo o US Open, né? Mas eu ganhei a medalha de ouro no US Open também, que é considerado vamos supor, e o US Open é considerado mundial também, né? Porque é aberto no mundo inteiro, né? Inclusive uma participação de mais de 35, 40 países, né? Então eu fui medalha de ouro em 2013 no US Open. Para mim foi uma batalha vencida, né? Que quem é atleta, quem gosta de lutar, né? E quando você ganha um campeonato a nível internacional como esses, assim te ajuda. Inclusive foi na categoria elite de 32 anos acima, né? Que eu lutei. E lutei a final com o México, um cara muito bom, um atleta rápido, né? Mas consegui sobressair e conquistei a medalha de ouro, né? Na época a medalha de ouro, ela foi para os Estados Unidos e Brasil, né? Que eu passei pelos dois países, que eu sou americano e brasileiro, né? Como estava dentro do sóio americano, né? Em Las Vegas, eu representei o Brasil e também na aplicação estava representando os Estados Unidos. Então, tipo assim, carreguei as duas bandeiras, né? Mas foi uma maravilha, cara, entendeu? Eu dedico essa vitória a todos os brasileiros também, entendeu? Ô, mestre, na minha época que eu treinava, eu formei faixa preta na Federação Goiana, né? Mas na minha época que eu treinava, existiam 3 federações, se não me engano, que era a FECOT, que é a Federação Central de Taekwondo, e a Federação Goiana, e tinha mais uma, né? Agora, assim, tinha uma rixa entre as federações, algumas não podiam participar de competições. Para você ser faixa preta, você tinha que formar nenhuma, porque senão não estava valendo sua faixa preta. Ainda existe essa política ainda ou não, mestre? Existe. Danilo, campeão, para ser sincero contigo, é minha opinião, certo? É a minha opinião como atleta, né? O atleta, a minha vida inteira eu fui atleta, né? E eu não fui assim praticamente ligado muito a federações, né? Eu seguia porque na época você tinha que ser isso para competir, essas coisas, né? Mas você vai se amadurecendo, você vai vivendo, e você vai para um país de primeiro mundo,
Assim, o Brasil, eu qualifico o nosso país de primeiro mundo também, só porque os Estados Unidos se destacam um pouquinho melhor por causa da organização, né? Se o Brasil fosse um país organizado, nós seria potência também no mundo inteiro, né? Mas você passa um tempo nos Estados Unidos e você começa a enxergar que muitas federações ou esses órgãos, às vezes eles atrapalham a vida até do atleta, né? Porque em termos de eu vejo muitas coisas que é mais coisa assim pessoal, sabe? Então eu vejo muita hierarquia, né? Muita discussão, muita briga, e às vezes essas discussões, essas brigas só prejudicam quem? O esporte, entendeu? O esporte sofre com isso, os atletas sofrem com isso. Então eu nunca gostei de divisão, sabe? Porque eu acho que a divisão, ela, tipo assim, você está dividindo o povo, certo? Então você não está trabalhando todo mundo para um propósito só, né? Então quando você começa a dividir uma federação aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e para que tanta federação para um esporte só, né? Aonde começa as briguinhas, onde começa apontando o dedo um para o outro, né? E ninguém quer se responsabilizar por nada, né? Então nos Estados Unidos já não tem isso, né? Praticamente nos Estados Unidos é um país, mas no Brasil também é igual. Se você for seguir a lei certinha, se você seguir, basta você sentar com um advogado e entender de lei, você vai ver que aqui também é igual. Não tem diferença as leis aqui. A lei ela foi feita para funcionar e para proteger, né? Então quem entende de lei, o pessoal que realmente sabe lutar pelos seus direitos, né? Essas federações elas são o quê? Elas são produtos, né? Elas são o quê? Você pode criar uma federação e você pode criar o povo para vir te seguir, então você criou essa federação, você ganha vínculo ali, você, entendeu? Então aí começa a virar aquela panelinha, certo? Entendeu? Então se você não está nessa federação, você não pode competir, se você não pode pegar a faixa preta, então vai virando essa salada aí, né? Então, e lá nos Estados Unidos já é o seguinte, eles não podem te proibir, eles não podem mexer contigo, eles não podem nem te proibir de competir em qualquer órgão, porque é contra o direito do cidadão, certo? Então, se você, lá nos Estados Unidos, eu tinha minha academia, né? E lá é cheio de mestre coreano, lá tem federação também, eu tinha minha academia, eu graduava meus alunos, não tinha um mestre coreano ou uma federação que não mandasse nenhuma palavra comigo, porque lá não pode, se mandar é o processo, tá entendendo? Não pode, tá entendendo? E eles não podem te impedir também, se você está certinho, né? Se você está certinho, você tem seu CNPJ, né? Nos Estados Unidos você está pagando você está pagando as suas taxas direitinho, os seus impostos, você é legal, você é um faixa preta formado, né? Em tudo, então não tem como eles querer te parar e falar que você não pode fazer isso. Não existe esse negócio de eles falar assim, você não pode fazer isso. É só pegar um advogado legal e meter um processo nele gigante, porque o povo só começa a sentir depois que começa o dinheiro sair do bolso. Tá entendendo? Então, e lá nos Estados Unidos é muito cauteloso isso aí, entendeu? Se eu abrir uma academia, ninguém pode mexer com aquilo lá. Ninguém pode mexer, entendeu? Então, aqui no Brasil é igual também. Só que o pessoal leva em consideração essas federações intimidam, né? O que eu vi aqui no Brasil é intimidação. Parece que todo mundo aqui é general e sargento, né? Quer te intimidar. Eu vi isso muito aqui, e eu vi aqui no Brasil também muita hierarquia, sabe? E a pessoa, ela fica presa naquilo ali, sabe? E se você não fizer o que eles querem que você faz, eles vão te prejudicar de alguma coisa, entendeu? Então, para mim, isso para mim não me cabe, não funciona, né? Eu acho que todo mundo tinha que ter a mente aberta, né? E eu acho que se você não puder somar para uma pessoa ou fazer alguma coisa para ajudar ela, você também não pode fazer nada para destruir ela, entendeu? Porque eu sou o contrário disso aí, sabe? Eu sou um cara que mais eu gosto de construir, eu quero construir a harmonia, e eu quero que o esporte seja, né, para todos, né? E eu quero apoiar todos, né? Dizer, desde que todos estão seguindo também uma regra, claro, né? Um respeito um com o outro, né? Mas boicotar ou tentar destruir a pessoa porque ela não está aqui ou não está ali, para mim não... É tipo religiões, vamos supor, se não existe tantas religiões no mundo, né? Porque as religiões, elas que dividem as pessoas, na verdade. É verdade. Então, se não existisse tantas religiões assim, talvez Deus era um só, né? E praticamente Deus é um só. Então, por causa de religiões, hoje nós temos guerras,
nós temos problemas, né? Hoje essa doença, a pandemia aí, hoje nós temos esquerda, direita, né? E parece que o que eu vejo é o seguinte, é uma guerra contra um partido e com isso não tem ninguém que está nem aí com o país, que afunda o país, mas tá entendendo? Então isso só traz ódio, né? Então divisão para mim ela é feita de ódio, né? Mestre, eu vou contar uma coisa pro senhor. Quando eu fiquei sabendo que o senhor estava voltando pro Brasil e estava abrindo uma academia aqui, eu falei, agora o taekwondo toma jeito aqui no estado de Goiás. Porque na minha época, falo por mim, atleta, que eu era atleta, competidor, tinha patrocinador, a gente era desmotivado pelas briguinhas. Por exemplo, eu lutava na federação, tinha um mundial, Brasil Open, chamado lá em São Paulo, que é do mestre Odin Kim. Yeah. E assim, a gente lutava lá, mundial de duplas, que tinha, bem famoso mundial de dupla lá. Você chegava aqui e falava, fui campeão. A pessoa da outra federação, mas como que você foi campeão? Nem tinha seletivo, como que você é campeão mundial, entendeu? E ficava esse negócio, eu falava assim, rapaz, você acaba descrencando. Quando eu fiquei sabendo que César Gaúcho tá voltando, eu falei, agora até quando eu tomo rumo de novo, aqui no estado de Goiás. E eu vi que certas pessoas até aproximou as federações diferentes, tá aproximando de você, para ver se esse vínculo cola. Mas, mestre, nos Estados Unidos, mestre, você tem academia lá ainda, não tem? Tem uma pessoa que toma conta lá pra você? Sim, praticamente a academia que eu tenho nos Estados Unidos, eu era parceiro com o Riga Machado e o Martin Wheeler, né? Riga Machado, ele é o cara do jiu-jitsu lá, né? Ele dá aula para os artistas e ele trabalha com Hollywood, então o Riga é um cara muito conhecido ali em Los Angeles. E nós decidimos, eles abriram a academia, né? E decidiram fazer a parceria comigo no Taekwondo, onde eu coloquei o Taekwondo dentro de Beverly Hills. A academia sim, continua existindo, existe, né? E tá com o mesmo problema que nós temos aqui da pandemia, fecha, abre, fecha, lockdown, dá mó bagunça, né? Então, mas a academia ainda continua, né? Eu deixei a minha filha, Angel, dando aula lá, tomando conta para mim por um tempo, né? Até a pandemia, os Estados Unidos foi mais afetado que todos, né? Então, inclusive até hoje os Estados Unidos ainda está apanhando ainda com essa doença, né? Mas a academia existe, ela continua funcionando, está meio parada agora por causa da pandemia, mas vai continuar, assim que clarear tudo, né? As pessoas começarem a retomar as atividades normais, a academia ela vai voltar a ter taekwondo também. Gente, para vocês terem noção, tanto que o homem é fera. Mestre, artistas que você já treinou, que já passou a treinar com você tem nomes? Cara, assim, eu tenho muitos, né? Tem muitos nomes, tinha uns que passavam só para treinar de vez em quando, né? Porque a academia de Beverly Hills, né? Ela é bem no centro mesmo de Beverly Hills, certo? Então ali a gente estava na nata, onde a maioria dos atores, né, viviam, né? Ainda vive lá, certo? E com isso, como eu falei antes, o Riga, ele estava muito assim infiltrado nessa área, sabe? E como o esquema dele era mais Brasília jiu-jitsu, né? E ele tinha a parte que ele ensinava jiu-jitsu, mas quando vinha para a parte de ação em chute, não tinha, naquele momento, naquela hora, não tinha uma pessoa melhor do que eu. Quando vem falou de chute é comigo, né? Aí ele passava esses atores, né? Tipo assim, praticamente a gente tinha um trabalho enorme ali com a Marvel, né? Quando você fala Marvel, você está falando ali Capitão América, Homem-Aranha, você está falando ali a Viúva Negra, você está falando ali o Pantera Negra. Então esses atores, todos eles passavam por ali. E como eu, um dos donos da academia, praticamente assim, parceiros, né? Que era 3 parcerias, e eles acabavam passando para minha mão, né? Onde eu começava a dar aula para eles e alongava, ensinava algumas técnicas, inclusive a Scarlett Johansson passou pela gente, o Chad, né? Chad Boseman, que faleceu, né? O Pantera Negra, né? Ia treinar, a gente alongava, eu ia trabalhar com ele, né? O Riga trabalhava com esse pessoal tudo, então praticamente Wesley Snipes, Ashton Kutcher, né? Vinha lá, inclusive a família, toda a família do Zig Marley. O Zig Marley, para quem não sabe, é o filho do Bob Marley, né? O Zig Marley é uma figura enorme no mundo, né? Na música reggae, né? Eu tomava conta, praticamente dava aula para a família toda, né? E Diego Boneira, enfim, são muitos que passaram por nossa mão. Se for falar ali, são uma lista, né? O pessoal do Capitão América, Esquadrão Suicídia,
praticamente, se você ver, os atores da Marvel, eles passaram por ali, certo? Então, praticamente Sylvester Stallone, o pessoal. Então, a gente tá ali na área ali que Arnold Schwarzenegger, o Riga já tinha mais muito contato com esse pessoal, né? E, inclusive, o CEO da Marvel, o seu Expedito, ele era aluno do... assim, praticamente eu alongava ele, né? Era aluno nosso da academia. Então, ele era um membro da nossa academia. Então, ficava muito difícil de encontrar com esses atores, entendeu? Entendi. Ô mestre, você agora, a gente passando esse momento, né, que a gente está passando, o que você está fazendo um curso? Eu olhei o seu, eu acompanho você direto, seu Instagram, seu Facebook, eu acompanho você direto. Como que funciona esse curso seu, mestre? É o seguinte, com essa pandemia, né, as academias fechadas, o pessoal ficar em casa, né, eu tive que inovar, e com isso muita gente queria treinar, sabe? Muita gente, amigos, alunos, né, pessoas de fora, né, queriam treinar, e eu tive que arrumar. Inclusive eu estava dando aula para eles pelo WhatsApp, eu estava dando aula para eles pelo Zoom, então finalmente eu cheguei à conclusão. Eu vou lançar o curso, né, um método que eu usei com os atores lá nos Estados Unidos, né? Um método rápido, né? Um método assim, chama Speed Training Combat. Esse Speed Training Combat é os primeiros passos das artes marciais, e com isso tem a elevação do chute e da defesa pessoal e chute aéreos também, que o pessoal gosta. Então, é uma combinação de um pouquinho de tudo: cinema, a defesa pessoal e a arte do Taekwondo, certo? Então, o Speed Training Combat é um curso online, que a pessoa ela adquire o curso, né, e ela pode treinar onde ela estiver. Então, para mim foi uma ideia genial, mas tudo que é o começo demora um pouco, né, para o pessoal digerir. Se você comer agora, tem que fazer a digestão, certo? E eu já estou vou entrar no terceiro lançamento agora, né? O primeiro foi legal, o segundo melhor, e o terceiro a gente acha que vai ser bem melhor, porque é uma pegada nova, né? E o brasileiro, ele está começando a se interessar mais pelo online, né? E que essa onda de vírus, pandemia, o povo ficou um pouco assustado, né? É claro. E quando você fala de ficar em casa, não significa não cuidar da saúde, né? Então, e esse momento agora é um momento muito delicado, porque está acontecendo muita depressão, né? Pessoas com anxiety, né? Ansiedade, né? Estresse, aumentou o estresse demais da conta, né? E a obesidade, né? Que o pessoal fica em casa, o pessoal praticamente, né? Aí vem um tédio, aí não tem muita coisa para fazer, os comércios fechados, o mall, tudo fechado, cinema fechado, tudo fechado, né? Então, o que eles têm que fazer, pelo menos, né, o meu curso online vai dar vai trazer uma energia, porque a atividade física ela é essencial, para ser sincero, né? Claro, eles nunca, para mim, quando eles falam as coisas essenciais, tudo é essencial, é claro, né? Quando a gente fala de vida, tudo é essencial, não tem esse negócio não é essencial, não existe isso, né? Mas é claro, com essa paranoia de vírus aí, né? O governo ficou doido, todo mundo ficou doido, né? Claro. Com todo respeito com o que está acontecendo no mundo, as pessoas que foram, né, as pessoas que não estão contaminadas, mas o que eu penso é o seguinte, não sei se é a sua opinião: se você está com o corpo sadio, né, se você treina o seu corpo, você exercita, você faz ginástica, né, você está com a mente forte também, entendeu? Então eu acho que a ginástica, a atividade física, ela é essencial, ela não pode ser não essencial, certo? Então eu acho que as academias, elas tinham que estar funcionando com guidance, né, seguindo todo o protocolo. Todas as academias, eu acho que elas não poderiam estar fechadas, né? Porque essa é a minha opinião, porque o pessoal tem que ser, a atividade física, cara, ela traz saúde, né? E nós estamos falando agora de saúde, não é verdade? Ô mestre, eu tenho em frente à minha casa, tem uma praça que eu vi que nesse momento de pandemia ela ficou mais movimentada em questão de personal e atletas, né, fazendo movimento na praça. Eu acho que a pandemia veio para dar muita lição para a gente também, até nessa questão que você está falando, que a gente às vezes ficava naquele movimento do serviço, vai para cá, chega cansado, toma um banho e só quer dormir. E hoje, agora, como tem esse tempo agora, eu acho que as pessoas estão caçando esse modo de saúde. Isso. Né? E quem acompanha seus vídeos, eu
geralmente eu vejo os seus vídeos, vejo que é coisa... Gente, quem tiver a oportunidade, segue o homem no Instagram, vocês vão ver que o trem é top. Técnica de chute, técnica de defesa pessoal, tudo. Então, assim, esse momento veio para mostrar também que a gente tem que cuidar da saúde física, né, mestre? Você falou tudo. Eu acho que nem tanto o mundo, o povo, o ser humano, né? Às vezes você falar a verdade, você vai, né? Quando você... É engraçado, cara. Se você fica calado, você não fala nada, você não tem inimigo, certo? Mas se você fala a verdade, você vai ver os inimigos, eles vão debater contra você, né? E é aquele ditado, se você fala a verdade ou se você não fala nada, de todo jeito você está enrolado, entendeu? Mas eu prefiro o seguinte, a verdade é essa. O povo começou, o mundo, né, ficou muito ligado no material, né, as coisas materiais. O povo pensa que, né, inclusive a cabeça do milionário, do bilionário, dos empresários, tudo, os caras tudo pensam que é o seguinte, o dinheiro compra tudo, né, mas eles perderam uma essência, porque o dinheiro ele vai comprar tudo que existe material, né, as coisas materiais, que tudo isso fica em ferrugem, vai ficar tudo aqui, né. E a maioria do mundo esqueceu um pouco o que é da saúde, o mundo esqueceu do corpo, né. Para ser sincero para você, cara, assim, eu não tenho nada contra a farmácia, eu não tenho nada contra a ciência, eu não tenho nada contra remédio nenhum. Mas na minha época, antes de eu ir para os Estados Unidos, era dificilmente você via, tinha farmácia, mas não era tanta farmácia, certo? Quando eu retornei dos Estados Unidos, eu nunca vi tanta farmácia na minha vida, entendeu? Então eu queria ver, era muitas academias, não muitas farmácias, entendeu? Porque se você vê tanta farmácia, porque significa que tem muita gente doente, entendeu? Então o povo está adoecendo, em vez do povo ficar sadio, eles estão adoecendo, né? Porque o mundo das drogas, né? O mundo da droga, eles viram que eles podem captar muito dinheiro, trilhões, né? Trilhões. Então, quando você está falando de dinheiro, o dinheiro corrompe a mente humana, né? E às vezes eles não... É por isso que você vê, eles não propagam muita atividade física, eles propagam mais o remédio, né? Então, eu vi esse erro aí que tem, né? Então, o que está acontecendo hoje? Você está vendo aí muita gente com, né, problema... Poxa, na minha época você não via criança obesa, né? Era muito difícil a gente ver né? Era muito difícil. E a gente até brincava, chamou o cara de gordinho e tal. Era tudo na brincadeira. Nos anos 80 não tinha esse mimimi de hoje, né? Hoje tá muito mimimi. Os Nutella de hoje não pode nem olhar com eles com o olho. Sua cara feia, o moleque começa a chorar, na verdade. Então, o que acontece naquela época era muito difícil, né? E quando tinha, a gente fazia até piada, né? Aí o cara começava a correr e começava a perder peso, né? Verdade? Mas eu não tenho nada contra isso também, né? A gente tá só falando aqui, né? Porque o que aconteceu na minha época, né? Não tô falando que era o certo, né? Às vezes também não era coisa boa ficar chamando a pessoa, né? Mas apelido, né? A gente fazia isso nos anos 80 e a gente pensava que era legal, né? Às vezes não era, né? Mas o que acontece é o seguinte, o número de obesidade no Brasil aumentou. Quando você ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos já é mais, né? Quando você ganhou 5 quilos você já vê, né? Poxa, eu tô com 5 quilos acima do peso, né? Tudo bem, mas você vê, são 5 quilos ali que não é seu, né? São 5 quilos ali que ele vai gerar, né? Ele vai começar a dar problema de saúde, né? Você vai começar a ter pressão alta, você vai ter que começar a colesterol, né? Você vai ter alguma coisa, né? Então, aí vem 10 quilos, aí vem 15, aí vem 20 quilos, agora você já está com 30 quilos acima do peso, aí a saúde começa a complicar, aí tudo já começa a desabar, né? Aí já problema de articulação, tudo, e você vai passar por remédio, né? E o que o remédio faz? O remédio ele nunca cura, o remédio ele controla. É por isso que se você pega, vamos supor, se você começar a tomar um remédio aqui agora, você não vai parar de tomar esse remédio, o remédio não vai te curar, ele vai só controlar. Porque você vai virar até membro, né? O remédio você vira. Você tem até um membership na farmácia, na verdade. Então, vamos supor, você ficar tomando remédio controlado para o colesterol, por exemplo. Remédio controlado para a pressão alta, por exemplo, né? Mas às vezes, né, se você perdesse ali 5 quilos, 10 quilos, já talvez seria, né? Não estou falando para as pessoas não tomarem remédio, é claro, eles têm que seguir a orientação do médico que eles têm, né? Claro, não estou falando que, mas eu, com 49 anos de idade, o único remédio que eu já tomei, assim, que eu tomo, assim, de vez em quando, que eu treino muito, às vezes dá aquela dor no corpo, só para tirar dor, é um Advil. Não estou fazendo propaganda de remédio, só tomo um Advil para tirar a dor, e eu tomo muitas coisas naturais, né? Eu tento ficar ali naquele, o açafrão, tem um amigo meu, Netinho, ele chama Curcuma Plus, com peperina, ele manda para mim, tipo assim, ele me patrocina, ele manda, eu tomo
o negócio ser mágico, sabe? Me ajuda bastante, que é açafrão, né? O açafrão com peperina te ajuda e tira as dores do meu corpo, né? De vez em quando o negócio é feio mesmo, assim, que eu vejo, aí eu tomo um Advil de vez em quando, mas eu tento ficar fora desse mundo químico, né? Porque o mundo químico é o seguinte, ele tem um side effects, que eles falam, né? Tem os efeitos colaterais, talvez é pior do que o sintoma que você tem, né? Mas eu acho que a ginástica, a atividade física, ela pode sim, ela pode até curar, certo? Mas ela é prevenção, não é verdade? Então, é que nem você falou, essa pandemia veio para ensinar que realmente você precisa de se exercitar. E o povo está descobrindo isso, porque está todo mundo lutando agora por saúde, não é verdade? Agora eles entenderam, né? Agora eles estão entendendo, entendeu? E ainda continua ainda, né, que o povo ainda continua acreditando no salvador da pátria, por exemplo, numa vacina, por exemplo, né? Mas eu acho que é o seguinte, a vacina ela não é a solução, a vacina também ela pode ser uma prevenção, certo? Mas eu acho que se você começar a pensar um pouquinho, ter muita fé em Deus, né? Se você tem qualquer religião que você tiver, o que você acredita, você tem que acreditar em alguma coisa. Mas se você tem fé em Deus, né, pôr a fé nele, e se você realmente fazer a sua tarefa de casa, fazer ginástica, alimentar bem, tirar os vícios, coisas ruins, a mudança de hábito é muito importante, né? Eu acho que mesmo você tomando a vacina, às vezes isso vai te somar muito mais, né? Eu acho que vai até valorizar mais a vacina, né? Não pode só ficar pensando, eu tomei a vacina, eu tô beleza, né? Porque não tem nada comprovado que a vacina pode te proteger disso aí, né? Então, meu pensamento é o seguinte, o povo tem que treinar, o povo tem que fazer atividade física, né? E tem muitos meios hoje, né? Não tem como correr, não é verdade? Agora você pode até aprender artes marciais online, né? Praticamente, né? E eu tenho o meu filho Joshua, ele tem 1 ano e 4 meses agora. Ele vê meus vídeos, ele tem 1 ano e 4 meses e ele treina assistindo. Ele aprende o negócio assistindo online, entendeu? Ele já chuta. Engraçado que ele quer seguir o pai, né? Porque ele já faz coisas loucas, né? Às vezes eu posto algumas coisas lá dele nas redes sociais, o pessoal fica louco lá. Então, mas é porque ele tá assistindo ali, porque eu tô pondo os vídeos, ele tá assistindo, então ele tá pegando o curso online. Ele tá aprendendo Speed Training Combate. Se uma criança de 1 ano e 4 meses consegue aprender, todo mundo consegue, né? Mas o brasileiro ainda tá pegado no presencial, certo? Nós temos que... o nosso trabalho agora é de mostrar para eles que, né, na falta do presencial você pode fazer online, né? E às vezes o online ele pode... O que eu gostei mais do online é o seguinte, que você pode escolher o seu próprio horário e você pode escolher até o próprio treino que você quer fazer. Porque você vai na academia presencial, vamos supor, hoje vai ser só Punce. Eu não quero fazer Punce hoje, certo? Quando eu treinava, eu não gostava de Punce de jeito nenhum. Sim, tá vendo? Quem gosta de luta, quem é lutador, o Punce já fica, o Punce é só para pegar a faixa, na verdade? Só pegar a faixa, então, isso que eu tô falando para você. Então, quando você vai no presencial, o mestre, ele fala o que ele vai ensinar aquele dia e pronto, acabou. Você tem que seguir o mestre, né? Seguir o mestre. Tem que ter. Agora, o online não, cara. O online vai ter tudo lá. Você quer fazer eu quero fazer só chute aéreo. Vai ter lá. Você vai treinar só o chute aéreo. Você vai treinar hoje, eu quero treinar só o chute girado, batendo com o Tichagui, por exemplo, né? Vai estar lá. Então, você é o seu próprio professor. O mágico do online é o seguinte, cara. É qualquer hora, qualquer momento. E você é o dono daquilo, você é o seu professor e você faz, eu sou uma figura, só isso. E ali é o seguinte, eu estou te passando o que eu aprendi em 40 anos para você ali, para você aprender onde você estiver, em casa. Então, o que eu gosto do online é isso, né? E o presencial é aquele ditado, você vai lá hoje vai ser só Punce, acabou. Certo? Então você vai ter que treinar Punce, né? Não estou falando mal do Punce, né? Porque às vezes tem gente que gosta do Punce, né? Mas faz mais o Punce. Nós, por exemplo, eu já fui mais. Eu gosto do Punce, mas eu sempre assim, não fui muita. Eu apoio o Punce, é claro que hoje tem competições de Punce, né? Inclusive tem o Mestre Silva aí, ele é muito forte no Punce, que é a equipe aí, né? E inclusive tem o Edgar também, o Mestre Edgar aí da outra área que gosta da parte de luta, né? Mas a gente apoia porque é taekwondo. Tudo que é taekwondo a gente vai apoiar, né? Taekwondo limpo, tudo mais. Eu sempre fui ligado ao chute também, eu sempre fui ligado à ação, à porrada mesmo, né? Ô mestre, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que o taekwondo deixou de ter ídolos. Porque eu tinha meus ídolos. César Galvão. Obrigado. Mestre, hoje é mestre, Leonardo Bezerra, que é irmão do Luciano Bezerra. Que eu via lutar, eu achava o máximo. Foi o cara que eu vi na minha vida lutar. O senhor eu vi vídeos, né? Não cheguei a ver. Mas o Leonardo Bezerra eu cheguei a ver lutar.
O único cara que eu vi no mundo, assim, que eu presencialmente, dá 2 de Thiaguinho no ar na competição. Eu vi em academia. Mas em competição. Ele é muito bom. O Leonardo Bezerra é muito bom. Gente boa demais. Aí tem o Leonardo, tinha um rapaz que era. O Luciano Bezerra também lutava muito bem na época dele. O mestre Luciano Bezerra, né? Grão-mestre Luciano Bezerra. Agora é grão-mestre, né? Lutou muito. Eu treinei com eles também. E já vi. Tinha um rapaz de Brasília, depois veio treinar aqui em Goiânia, o Bruce Lee, o apelido dele era Bruce Lee. Ele até faleceu de câncer. O Bruce Lee era muito bom também. Nós fizemos muito trabalho para ajudar ele na época que ele estava com câncer na academia, né? Então, gente boa, o moleque representou o Goiás muito bem, né? Então, quer dizer mesmo, nessa época nossa, que não tinha protetor eletrônico, né? Eu acho que ele tinha mais ídolos do que agora. Você entendeu? Eu acho que o Taekwondo... Leonardo Santos, né? Então, Leonardo Santos é o cara que deu continuidade no meu caminho também, né? Que é o altão, né? Tinha o pequenininho, peso pena e peso pesado, né? Davi e Golias, que eu era o Golias e ele o Davi. Não, o Davi ele Golias, ele é maior, né? Então, mas naquela época o Taekwondo, o que acontece é o seguinte, o Taekwondo virou uma parte mais competitiva hoje, virou esporte praticamente, né? Quando se transforma olímpico, né? Aí tem que ter umas regras para seguir o olímpico e tal, né? E o Taekwondo dos anos 80 que você treinou, o Taekwondo que você treinou, eu lutei e tudo, era um Taekwondo assim, mais agressivo, né? Era um Taekwondo assim, que era mais contato, né? Era mais marcial, na verdade, era mais contato. Mas não tinha muita proteção também, né? Eu já cheguei a lutar, né? O chão, era o chão do ginásio, não tinha tatame, não tinha essas coisas macias, né? Tudo era duro, né? Então, o duro era macio pra gente, a gente caía e levantava, parecia ping-pong, caía, né? Levantava. Então, era mais brutal, era mais bruto, né? Então, eu acho que com isso, né, com as Olimpíadas, o Taekwondo foi mudando, o Taekwondo, tipo assim, a tecnologia vai mudando, o Taekwondo vai mudando também, sabe? E chegou a esse ponto, né? Hoje é olímpico, tem protetor eletrônico, tudo. Eu já falava disso, que o Taekwondo ia mudar. Em 1989, eu fiz uma reportagem para a TV Brasil Central, na época, TV Bandeirante. Eu fiz uma reportagem falando já a direção que o Taekwondo ia, sabe? Eu tinha uma visão que o Taekwondo ia ser um esporte que ia ser tipo um jogo de xadrez. Eu ainda até falei na reportagem que vai ter um protetor, o pessoal vai bater no protetor e o chute vai sair um ponto no placar. Eu já estava adivinhando isso antes de surgir, porque eu já via que o Taekwondo está indo nessa direção, porque sempre mudando as regras um pouquinho da luta, né? E hoje chegamos aí onde estamos, né? Então virou um esporte, tipo assim, com todo respeito a todos os atletas, né, que realmente estão fazendo um bom trabalho, né? Então virou olímpico, nós temos atletas que vão competir nas Olimpíadas e que também podem trazer resultado para nós, mas o Taekwondo perdeu aquela credibilidade de arte marcial. Foi onde as outras artes marciais começou a tomar espaço, né? O MMA, né? Aquela Mixed Martial Art, né? Por exemplo, né? Aí veio o Muay Thai, aí veio o Krav Maga. Então todas essas artes elas já estavam vindo, né? Mas elas não mudaram a raiz delas, entendeu? E o Taekwondo mudou muito, entendeu? Então as mudanças você vai perder mais adeptos, né? E hoje, por exemplo, o Taekwondo olímpico, ele não é um Taekwondo para uma pessoa de 30 anos acima. Vamos supor, você tem 30 anos de idade, o Taekwondo olímpico não é para você, porque o Taekwondo olímpico ele já é mais para quem realmente quer competir e tudo, e a função dele é diferente, né? Então, você pode ver que não são os golpes assim igual a gente fazia, que é chute aéreo. Então, porque eu estava até falando com o mestre Edgar um dia desse, porque trava, né? A luta tem que ser assim, acabou. Então, é mais fazer ponto, tentar ganhar a luta, e em algumas lutas você vê alguns caras loucos ali ainda consegue fazer mais um show, né? Mas não são todos, né? Mas se você pegar um atleta hoje de competição olímpico e colocar ele fazer o que o César Galvão faz, ou muita gente faz, eles não vão conseguir fazer. Não vão, porque eles não estão treinando, né? Essa arte aí, né, eles não estão treinando ela mais. O foco deles agora realmente é como fazer ponto, né? Fazer o jogo olímpico, entendeu? E eles não estão errados, é claro, né? Eles têm que fazer isso, né? Porque se quer manter sua bolsa atleta, se quer ganhar título, você tem que seguir o que é, né? O roteiro, né? Então, assim, eu não tenho nada contra, é claro, mas se é pra mim, vamos supor, pra mim hoje, se eu ia entrar, pra mim, não. Eu ia tentar fazer outra coisa, né? Claro, alguma coisa que eu me sinto mais, assim, mais conexão com quem eu sou, o que eu quero ser, né? Então, é isso aí. Então, mestre, eu assisti as Olimpíadas, a última que teve, achei um chute muito, eles caçando, sabe? Muito caçando o ponto certo de bater, não tem igual,
quem tiver a oportunidade de ver seus vídeos, eu acho que até esse tempo agora você postou uma luta sua. Isso. Que você gira 2 vezes assim, o pé vai passando. É. Então aquilo ali a gente não vê, aquilo ali era que era beleza. Aquela era época de ouro do taekwondo, Nossa. na verdade. Quando eles falavam assim, César Galvão ou fulano tal ia lutar, você via no ginásio, o ginásio lotado, o povo tudo correndo, sabe? Parece que o povo queria realmente... Então, aquele ali era um momento, assim, do taekwondo que realmente, cara, trouxe muito fãs, né? Inclusive, muitos mestres hoje, muitos atletas de hoje, eles, através do que eu fiz no passado, é o que eles são hoje, né? Que eles seguiram ali, eu abri as portas para muitos, né? Não só eu, mas os atletas das antigas aí, né? Se eu falar nome, são muitos, né? Mas eu lembro até hoje, cara, que naquela Olimpíada, eu estava nos Estados Unidos, eu coloquei isso é história verdadeira, né? Na academia eu tenho as crianças, eu coloquei as crianças tudo sentadas lá para assistir as lutas das Olimpíadas, certo? Não desfazendo dos atletas que estavam lutando, é claro, eu tenho o maior respeito por todos, né? Mas, como se diz, a verdade ela tem que ser a verdade tem que ser verdade, você tem que falar o que você pensa, né? Entendeu? E quem não concordar contigo, porque todo mundo tem sua opinião, não é verdade? Cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião. Se eu estou certo ou errado, eu fico com, né? Entendeu? Eu coloquei as molecadas, rapaz, começou a fazer bagunça. Eu tinha 12 crianças aquele dia. Eu falei assim, vamos todo mundo assistir as Olimpíadas, taekwondo nas Olimpíadas. Eu coloquei as lutas. Cara, os meninos não prestavam atenção, os molecadas tudo correndo, né? Ninguém prestava atenção na luta. Eu falei assim, nossa, cara, o taekwondo acabou tanto assim que essas crianças não querem nem assistir, né? Aí o que eu fiz é o seguinte, eu tinha os meus melhores momentos no YouTube, né? Aí eu peguei, parei todos eles e disse, vou colocar agora outro taekwondo para vocês verem. Cara, quando eu coloquei os melhores momentos, assim, as lutas, né? Eu coloquei as lutas dos anos 80, né? Do Campeonato Brasileiro, cara, você não escutava um barulho. As crianças sentaram, as crianças assistiam e os caras comentando um com o outro. E depois que acabou tudo foi querer chutar, queria aprender o chute. Aí você vê a diferença ali, entendeu? Então aquilo ali já falou pra você, né? Onde a direção que o taekwondo estava indo. Né? Então perdeu aquele brilho, né? Perdeu aquela essência. Então as crianças elas se identificou mais com o taekwondo antigo, o taekwondo raiz, eles se identificaram mais com aquilo, certo? Por quê? Para assistir, né? Para assistir foi o quê? Mais ação, né? Chutava, o cara caía, levantava, chutava, o árbitro deixava o pau com medo, né? Então aquelas crianças ficaram, uau, certo? Nossa. Mas já no Olímpico ali eles não quis nem dar moral, não quis assistir, porque não saía muita coisa, né? Os caras ficavam com a perna, tá parecendo um Flamengo, né? Os caras ficavam com a perna assim, ficavam com aquela perna, os caras gigantes, né? Um cara de 50 quilos tem 2 metros de altura, vamos supor, falando assim, exagerando um pouquinho, mas é verdade, né? Os caras com aquela perna assim, você via que os caras não tem muita estrutura, sabe? Você barrava, os caras caíam, fraqueza, porque os caras são tão altos, eles têm que cortar peso, né? Então, que esse negócio de cortar peso enfraquece demais, mas como que é só a porrada é fazer ponto, né? Então não tem graça muito assim a porrada, né? Não tô falando assim, tem alguns que tem porrada, tem uns que tem pegada, né? Mas e tem muitos que era taekwondo raiz que se infiltrou, se deu bem também no taekwondo olímpico, né? Esses caras eles têm a mesma raiz dos antigos, mas eles pegaram a manha do olímpico, ele fica melhor, também, né? Eles fazem uma luta melhor, sabe? Mas não radicalizando aqui ninguém, mas é que nem o Edgar tava falando, cara, é as regras que eles fizeram, né? O atleta não é a culpa do atleta, não é nem a culpa de quem tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, cara, e às vezes e para você ganhar a medalha você tem que fazer o jogo certo, né? Então não é lutar pro público mais, né? Agora a luta não é pro público mais, agora a luta é para você ganhar mesmo, né? E eu não tiro essa razão deles, né? E na minha época era mais, eu lutava para mim, mas eu me identificava com o público, né? Onde trazia o quê? Trazia mais ação e trazia mais pessoas querendo treinar o taekwondo. Ô mestre, já estamos quase lá, mas ainda dá tempo de você explicar sobre a sua marca, a marca César Galvão, que é uma marca topíssima. O que o senhor tem para falar para nós aí? Eu fiquei sabendo que pode rolar até um brinde aí para os ouvintes. Não, é claro. Eu cheguei aqui, eu vi muita carência em termos do esporte, né? Havia carência assim, em termos de, por exemplo, a sapatilha, por exemplo. Eu sempre gostei de treinar com sapatilha, porque a sapatilha, inclusive hoje a sapatilha é uma prevenção, né? Ela vai te ajudar a proteger os pés aí contra bactérias, vírus, né? Eu nunca gostei assim de treinar com descalço. Eu lutava, né? E para lutar você tem que lutar descalço, então tudo bem. Mas eu sempre tive um probleminha debaixo do pé, cara, que corta, meu pé secava e cortava, sabe? E eu não me sentia muito bem, tinha que colocar esparadrapo toda vez. Eu falei assim, cara, foi até que em 1986, eu ganhei um presente do Mesquinho, uma sapatilha.
amei, cara. Falei assim, nossa, cara, tênis para taekwondo, legal, né? E sempre, desde 86, 87, eu venho usando sapatilha, né? E isso protegeu meus pés. Nunca tive problema nos meus pés, e eu lutava, né? Eu lutava já por colocar o pé na sapatilha, né? na área de treinamento, eu sempre usei sapatilha. Quando eu retornei, fui para os Estados Unidos, né? Quando eu retornei, cara, eu trouxe uma sapatilha para mim da Adidas, né? Eu trouxe tudo e ela rasgou, sabe? E todas as sapatilhas da Adidas eu vi que elas estavam rasgando e o solado saindo, sabe? Inclusive eu fui fazer uma demonstração, andar na parede, eu sempre gosto de andar na parede, eu fui fazer uma demonstração e o solado saiu, quase que eu arrebentei o joelho, né? Aí eu fiquei, cara, assim, cara, vou fazer o seguinte, vou fazer um investimento. Aí eu, bem devagar, demorou 1 ano para me desenvolver essa sapatilha, né? Hoje, entendeu? Uma sapatilha assim, ainda ela é de excelente qualidade, né? A matéria-prima brasileira, o solado dela nós desenvolvemos, né? E eu desenvolvi uma cola, inclusive nós desenvolvemos um químico para fazer isso para mim, uma cola que ela realmente, a sapatilha, ela rasga por cima, tudo no solado não cansar. Eu tomei tanta birra do solado sair que eu falei assim, ela rasga, mas o solado tem que ficar, sabe? Estou trabalhando muito duro nisso aí, demorou 1 ano para lançar essa sapatilha, né? Hoje a sapatilha está no mercado, né? A gente está, muitas pessoas tá vindo assim, um caminho legal antes da pandemia, né? Mas com as academias fechadas, os movimentos do esporte parou, então a sapatilha também parou um pouco, né? Mas e aqui o pessoal, os ouvintes das rádios aqui, você pode sortear uma pessoa aqui para ganhar um presente, vai ganhar uma sapatilha, tá bom? Um presente pessoal. Opa, tá então beleza, mestre. Sapatilha aí é só falar o número que a gente vai não presentear aqui os ouvintes da rádio, né? Aí você faz qualquer coisa aí que a marca Seus Algodão dá um apoio para a rádio aqui. Tá Tranquilo, bom? Mestre. Aí, o uniforme, né? Tem uniforme também? O uniforme taekwondo, que é de qualidade. Dobô, né? Dobô. Então a marca Seus Algodão, ela está aí ainda, tá na área. Então só ela tá pessoal, completinho, então, mestre. Tá tudo completinho. Então, muita fé em Deus que depois que tudo normalizar, né? Não vou falar assim tudo normalizar, que agora essa pandemia aí colocou um soco no olho de todo mundo, né? Então, mas as coisas vai melhorando, a marca César Galvão também vai estar indo junto. Né? É certo. Mestre, você tem abraço, mestre, para dar aí? Quero dar um abraço para todo o pessoal que segue vocês aqui. Vocês estão de parabéns. Continua aí, né, com essa pegada de dar o maior apoio ao esporte, às artes marciais, por exemplo. Né? Nós dois até brincou um pouquinho, a gente falou. Quem não gosta de futebol, na verdade? Você falou do Brasil, né? Eu gosto de futebol, você eu gosto de futebol, eu faço artes marciais, mas eu acho que eu falei para você, o futebol não precisa de propaganda mais, né? Então quem precisa de propaganda aqui é as artes marciais, né? As lutas. Então você está fazendo um excelente trabalho, trazer mais pessoas, assim, mestres aqui, de tudo quanto é outra arte marcial, é importante divulgar, né? Eu agradeço, um abraço para todos vocês, né? Mantém firme que essa pandemia aí, todo mundo aí, saúde para todos, tem muita fé e atividade física para todo mundo aí, né? Obrigado. É isso aí, eu quero mandar um abraço, pessoal, lá de Santo Antônio de Goiás, está escutando nós, lá de Nova Veneza, do Brasa Abrantes, pessoal lá da Embrapa, Janaína, um abraço, lá da Embrapa, rapaz, está escutando nós, você acredita? Que legal, o pessoal da Embrapa, né? É, isso aí, lá de Itapirapuã também. Legal. Tá tendo essa audiência, todo o nosso programa tá tendo audiência desse pessoal. Essas cidades em Goiás também, né? Aqui interiores aqui. Interior de Goiás. Do estado de Goiás. Cara, interior de Goiás, eu sempre gostei demais. A gente ia fazer demonstrações lá direto. É muito bom, né, mestre? Hoje o Taekwondo está indo para aquelas áreas também? Tá. Eu dei aula há muito tempo em Santo Antônio de Goiás, né? É mesmo? Tinha um projeto lá social lá em Santo Antônio de Goiás. Rapaz, que legal. E você não vai retornar? Estamos pensando aí, mestre. Estamos pensando nessa área. Então, gente, estamos chegando no final do programa. Muito obrigado pela participação de vocês aí, que mandou mensagem aqui para mim. Muito obrigado ao mestre, que é uma honra. Gente, eu falo isso aqui, eu tô rupiando, que é uma honra ter um cara que trouxe de novo o brilho do Taekwondo para o estado de Goiás, levou para fora, deu aula para artistas internacionais. Então, quer dizer, muito obrigado, mestre. Muito obrigado a vocês pela audiência de todos vocês. E quinta-feira estamos de novo no Esporte Interativo comigo, Danilo Cordeiro.